buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto foi o que foi inserido nesta noite para a nossa meditação. Iremos falar um pouquinho a respeito da grande comitiva em que levou Salomão em fazer para Deus algo maravilhoso, que estava no coração de Davi, executado por Salomão, o templo que Deus ordenou, a Salomão que fizesse, estava nos planos de Deus. Então Salomão ele constrói o templo para o Senhor, todo aquele trabalho, todo aquele esforço, e também depois disso vem a questão do todo o ornamento que foi colocado ali na casa do Senhor. Depois de construir o templo, Deus também abençoou a vida dos homens que ajudaram naquela obra. E a Bíblia diz que depois disso, Salomão orou a Deus. Depois de todo o templo ter construído, ter executado o trabalho na casa do Senhor, Salomão orou a Deus. Deus então respondeu à oração de Salomão, mandando sobre ali fogo que consumiu o holocausto, o sacrifício. E Salomão então entendeu o recado de Deus, louvou, adorou ao Senhor juntamente com todo o povo e adorar a Deus. Depois deram sequência às festas que estavam para ser executadas na casa do Senhor. A Bíblia diz que Deus então, depois de Salomão ter feito tudo isso, ele então terminou o trabalho na casa do Senhor. E de madrugada Deus aparece a Salomão em uma das suas orações. A Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão e o Senhor falou que ouviu a oração, ouviu a intenção do coração de Salomão, que foi todo aquele trabalho, todo aquele esforço que foi feito na casa do Senhor. Deus estava se agradando, Deus estava selando, na verdade, um concerto com Salomão, juntamente com o povo. Mas Deus colocou princípios que não poderiam ser quebrados. A Bíblia diz que Deus ele se encarregou de ser o guarda fiel do povo. A Bíblia diz que mesmo se a terra viesse a ser cheia de gafanhotos, mesmo que a cidade viesse a ser saqueada, mesmo que seus inimigos se levantassem contra eles, ele falou o seguinte: se o povo que chama pelo meu nome, se eles se humilharem, se eles orar, se eles buscarem a minha face, se eles se converterem dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Deus já tinha se agradado pelo fato de Salomão ter abençoado, ter feito o templo. Deus já tinha se agradado da adoração do povo, da busca pela adoração ali no templo. Deus tinha se agradado das festas e agora Deus queria se agradar do coração do povo voltado especialmente e somente para Ele. Porque é isso que no mundo de hoje o nosso propósito com Deus, o propósito de Deus com o teu povo, é voltar o coração do povo para Deus. É um dos propósitos que nós temos que levar a sério, pois a Bíblia diz que Deus colocou 2 princípios, que são a humilhação, a oração, a busca pela sua face e a conversão dos maus caminhos. Tudo isso estão atribuídos à resposta de Deus, pois a oração, ela promove algo maravilhoso no coração do crente, porque é através da oração que alcançamos as respostas do Senhor. Todas as pessoas que tiveram até Cristo, eles tiveram que viver em oração, tiveram que ter uma vida de oração. A Bíblia diz que o nosso próprio Cristo, ele sempre viveu em oração. A Bíblia diz que ele orou no Getsêmani. A Bíblia diz que ele foi um Senhor que foi exemplo para a humanidade de oração. Ele tirava momento para orar. Em todos os momentos você vê o nosso Cristo buscando momentos para orar, momentos de comunhão com o Pai, porque a oração é o único momento em que você fala com Deus. É o único momento em que você se fala, você ouve a voz do Senhor. É na oração. Por isso que a oração, ela é fundamental na vida de uma pessoa. E Deus queria que este propósito nunca se ausentasse do meio do teu povo. A oração, a humilhação. A oração, a humilhação. Porque quando oramos,
Deus responde à oração. Quando oramos, os projetos são arquitetados. Quando oramos, Deus concede vitória ao seu povo. Tudo através da oração. Quando Elias estava enfrentando grande dificuldade diante de um povo que estava rebelde, diante de um povo que estava voltado aos prazeres do mundo, voltado à idolatria, um problema em grande massa estava acontecendo no meio de Israel. Então Deus fez com que Elias chamasse o povo para um propósito em cima do monte, para que ali Deus revelasse o teu poder. Então Elias foi para o monte e através da oração, Deus mostrou ao povo que ele era somente Deus para todos. Então é através da oração que alcançamos a vitória. É através da oração que somos fortalecidos. A Bíblia diz que quando a igreja primitiva orava, Deus confirmava os seus milagres. Foi através da oração que Deus libertou Pedro da prisão. Pedro estava preso nas prisões e Deus fez com que a oração chegasse até ele com um cheiro suave. Então Deus enviou o anjo e livrou Pedro das prisões, porque a igreja estava orando. A oração tem poder e execução diante do Senhor. Quando oramos, Deus responde a nossa oração. Então a oração que Deus queria era que estivesse também inserida no meio do seu povo, ao buscá-lo, e a humilhação. Irmãos, quando lembramos de humilhação, o apóstolo Pedro ele deixa nós uma palavra sábia para a nossa meditação, coloca nós a par de algo maravilhoso. A Bíblia diz que, o texto diz em Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e no seu tempo ele vos exaltará. A humilhação ela provoca anseio pelo Senhor. A humilhação chama a atenção de Deus. Toda vez que nos humilhamos perante o Senhor e esperamos a sua promessa, esperamos no seu juízo, Deus é poderoso para nos abençoar. Deus é poderoso para honrar com aquilo que estamos fazendo. Toda vez que nos humilhamos perante o Senhor, Deus ouve a oração, Deus dá graças humildes. A oração faz nos aproximar, a humilhação faz nos aproximar de Deus. Toda vez que nos humilhamos diante do Senhor, Deus, ele se levanta em favor do teu povo. A Bíblia diz que quando Josafá estava diante de uma grande ameaça, que estava vindo sobre ele, a Bíblia diz que Senaqueribe, ele juntou todo o seu exército e viria contra Josafá, contra Ezequias. E quando a Bíblia diz que eles estavam postos para vir contra Zedequias, a Bíblia diz que eles se colocaram em oração. Zedequias chamou o povo para orar. Ele chamou o povo para se consagrar. Eles se rasgaram as suas vestes, se colocaram em momento de oração, se humilharam diante da face do Senhor, pois a Bíblia diz que naquele mesmo dia Deus respondeu à oração juntamente com a humilhação de Ezequias. A Bíblia diz que quando Deus respondeu a Ezequias, ele disse o seguinte: não se preocupe, Ezequias, contra você virá um braço de carne, mas contra eles vai um braço de ferro, que é o ferro que é poderoso. Isso quer dizer que viria contra a nação de Senaqueribe algo tão terrível que eles nunca mais iriam se pôr de pé diante desse vosso Deus, pois a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e aniquilou todo o exército de Senaqueribe. Naquela mesma noite, somente com um anjo, Deus aniquilou todo o exército de Senaqueribe e provou que a nação de Israel tinha um Deus verdadeiro, tinha um Deus poderoso. Foi através da humilhação
oração, foi através do clamor a Deus, foi através da busca. Inclui também a busca, porque toda vez que buscamos a Deus, toda vez que buscamos ao Senhor, Deus ele ouve, Deus ele ouve. O profeta Isaías escreveu algo maravilhoso em sua profecia no capítulo 55 e no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Isso quer dizer que uma hora a pessoa irá buscar e não encontrará. E inclui uma hora que as pessoas irão buscar e não acharão aquilo que estão buscando. Aleluia! Hoje estamos aqui cantando, estamos aqui pregando, falando do amor de Deus, mas só Deus sabe o que será amanhã, pois a Bíblia diz que ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem virá buscar a tua igreja. Então estamos preparados a todo dia buscando a face do Senhor, buscando a face do Senhor, pois Ele tem o melhor para nós, Ele tem todos os benefícios que o homem precisa. Não se preocupe com nada desta vida, pois o próprio Deus se encarrega de te abençoar, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade. Deus é poderoso para te abençoar, e ficamos felizes por isso, por termos um Deus tão maravilhoso, que cuida do seu povo, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de luta, de aflições. Deus, Ele se preocupa com o seu povo para o abençoar. O nosso dever como servo de Deus, um dos papéis fundamentais da igreja do Senhor, é buscar a face do Senhor, porque enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E outro versículo, e nesse mesmo texto, a palavra é chamada conversão, e se converter dos maus caminhos. Pois não adianta nada orar, não adianta nada se humilhar, não adianta nada buscar a face do Senhor, se não houver uma verdadeira conversão a Deus. E isso é o propósito de Deus para com o teu povo. Pois a Bíblia diz que toda vez que o povo quisesse vir até Ele, eles tinham que ter um coração convertido de fato ao Senhor. O profeta João, ele disse que produzir frutos dignos de arrependimento para a nação que estava presente. Então, para nós chegarmos diante do Senhor, temos que ter um coração convertido, temos que ter uma vida convertida. Imagina o povo voltasse para Deus em buscar, voltasse para Deus em louvar, voltasse para Deus na oração, mas o coração não estava convertido em Deus. O coração estava distante do Senhor, e Deus não queria isso. Deus não queria isso para o teu povo, porque toda vez que o povo se chegasse a Ele, eles teriam que ter um coração convertido, pois a Bíblia diz que quando Deus se agradava, Deus não se agradava somente do sacrifício, Deus se agradava de um coração puro diante dele. Ele deixou isso bem claro quando uma mulher vinha para ofertar. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha somente uma moedinha na sua casa. Moedinha que as pessoas olharam e viram com desprezo, mas para Deus, essa moeda foi de grande valor para Deus. Isso com Deus foi de algo maravilhoso que Deus fez. Deus, Ele constituiu com aquela mulher, fez com que aquela mulher fosse uma das maiores ofertas diante do Senhor. A oferta que aquela mulher ofertou na salva foi uma das grandes ofertas ao Senhor, de um coração convertido, de uma vida transformada. Irmão, não adianta nada. Hoje estamos vivendo tantos problemas, tantas dificuldades, incluindo o tal do coronavírus. Mas uma das coisas que nós vemos hoje no mundo de fora a dentro, vemos pessoas orando, vemos pessoas buscando, vemos pessoas clamando, mas talvez o coração não estão de fato convertido no Senhor. Aleluia, tem que haver conversão, porque é através da conversão que Deus abençoa o teu povo. E assim eu quero deixar essa meditação para a vida de vocês, e que Deus possa abençoar a tua vida,
poderosamente os seus dias. Tenha um bom início de semana, no nome de Jesus. Amém.